Mais um episódio Famílias e Negócios e hoje vamos conversar com mais uma experiência aqui da nossa região, que é o propósito deste nosso podcast, valorizar famílias e negócios do Vale do Taquari, trazendo exemplos, enriquecendo, passando experiências positivas que podem inspirar os futuros empreendedores e os atuais. Né, Luciana? E hoje uma visita especial. Exato, recebemos a Aline Eggers Bagatini, da Fruc, que vai conversar com a gente um pouco, contar um pouco da história, da caminhada da empresa, todo esse processo de expansão, né, que vive a Fruc, agora também chegando a Paverama. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Luciana, Lucas, um prazer estar aqui com vocês, participando do podcast popular, que bacana, eu fiquei muito feliz com o convite. Espero poder contribuir um pouquinho com a minha história da Fruc, né? Que legal. São muitos anos de história, né? Uma caminhada em família e continuamos vendo a Fruc gerenciada por alguém da família, né? Conte para nós um pouco assim como é que foi essa construção de caminhada da Fruc, né? E a família se mantendo envolvida no negócio. A Fruc vai completar 100 anos no ano que vem, né? Em 2024. Então, a empresa nasceu lá em Arroio do Meio, na Bela Vista, no bairro Bela Vista. E é curioso porque Bela Vista vem do produto, né? Na verdade, meu bisavô, quando abriu o negócio, ele criou a marca Bela Vista, porque a empresa ficava em cima de um morro, né? E ele enxergava uma bela vista. E ele deu esse nome ao produto, essa marca. Era uma linha enorme de produtos. Tinha desde vinhos, vinagres, também tinha refrigerantes, água de mesa, mas assim, a linha de produtos era muito maior do que é hoje. E era Bela Vista. E era todos os produtos eram Bela Vista. Ele, quando ele iniciou o negócio, ele iniciou com os 3 filhos homens. Tinha 7 filhos, as mulheres não entraram no negócio. E era um negócio, obviamente, tão pequeno que os filhos, eu acho que alguns meio que se entediaram do negócio, não queriam ficar, foram fazer outras coisas, ficou, com o passar dos anos, ficou apenas um. E o meu avô Eggers se casou com a minha avó Kirst, que era então filha do fundador, entrou como funcionário num primeiro momento, vendedor, e acabou adquirindo participação dos cunhados que foram saindo do negócio. Então ficou apenas o tio Bruno Kirst e o meu avô Teobaldo Eggers. E foi assim que a família que deu continuidade ao negócio familiar, né? A partir de lá foram ficando sempre membros dessas duas famílias, né? Com o passar dos anos, esses acionistas já são muitos hoje, mas são todos descendentes desses 2 irmãos aí, da Elma Kirst e do Bruno Kirst, né? Vocês podem imaginar que no decorrer dos anos, lá antigamente, as cidades do interior todas tinham pequenas fábricas de bebidas, então não era algo assim tão atrativo para a família ficar no negócio, né? Mas quando eu entrei na empresa em 2002, eu lembro que a gente organizou um encontro de empresas, de indústrias regionais de bebidas em Lajeado, e a gente teve a participação de mais ou menos 50. Então, é muito, mas já tinha reduzido muito o número de empresas, né, de indústrias regionais de refrigerantes, porque antigamente Lajeado tinha uma, Arroio do Meio tinha uma, Santa Cruz tinha outra, e assim ia, cada cidade tinha. E hoje em dia, se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, são pouquíssimas as que restaram. Eu acho que talvez meia dúzia, no Das máximo. mais antigas, dessas mais antigas, Dessas as regionais, né? regionais. E aí eu digo que esses familiares que foram ficando no negócio, realmente, eles eram muito apaixonados pelo negócio, né? Porque antigamente qualquer outra coisa podia ser mais atraente, mais atrativo do que trabalhar numa pequena indústria. Era muito sofrido, né? O trabalho que se tinha.
E, enfim, com o passar do tempo, a nossa empresa foi crescendo, especialmente a partir de 71, quando ela se instala em Lajeado e investe muito em máquinas e equipamentos modernos para a época, né? E aí, a partir dali, com uma capacidade de produção maior, que a empresa começa a sair do vale e começa a ir para outras regiões e crescer com mais força, né? Ela até atendia outras regiões na época, mas o volume era muito baixo. E a partir de 71 ela começa de fato a ter condições de atender outros lugares do Rio Grande do Sul e muda de marca. Também essa foi uma questão muito importante. Ela, ela deixa de trabalhar aos poucos com a marca Bela Vista e passa a trabalhar com a marca Fruc, e aí sim começa a vir um reconhecimento forte, né? E a família, enfim, né, aos poucos foram ficando alguns acionistas na empresa trabalhando, os outros todos foram se preparando para ser acionistas, porque isso é muito importante numa empresa familiar também, né? Com o passar do tempo, tu não tem como manter todos os acionistas dentro do negócio e muitas vezes as pessoas também não querem, né? Então a gente tem que compreender isso, avaliar isso, preparar os filhos, em primeiro lugar, para serem bons acionistas, para contribuir com um negócio muito mais com, vamos dizer assim, com orgulho, né? Com a vontade de ver o negócio crescendo, apoiando na tomada de decisões e colocando dentro do negócio cada vez mais profissionais competentes e preparados, né, para os desafios. Então, hoje a gente está com um número pequeno de acionistas trabalhando no negócio. É, a gente tem acordo de acionistas que estabelece já como é que funciona a entrada de um acionista na empresa para trabalhar, mas eu acho que o mais importante de tudo hoje é ter o acionista junto conosco, orgulhoso de fazer parte do negócio, né? Como acionista e não necessariamente trabalhando. Então, nós temos poucas pessoas hoje trabalhando no negócio, né? Uhum. E a Aline, nesse contexto, em que momento ela entra na empresa? Como foi esse processo de decisão até chegar a CEO? Pois é, olha só, eu na verdade nunca imaginei trabalhar na Fruc, né? Meu pai nunca comentou comigo que poderia existir essa possibilidade, né, na minha adolescência. E eu, quando eu terminei o ensino médio, eu fui para Porto Alegre. Primeiro eu fiquei meio ano no exterior, nos Estados Unidos, tive uma experiência legal lá de estudante, né? Voltei para cá, fui para Porto Alegre fazer faculdade, fiz administração na URGS e aí no segundo ano de faculdade fui procurar estágio, consegui entrar na Petróleo Ipiranga, que era uma empresa enorme naquela época, né? Continua sendo, mas era uma empresa enorme, familiar, porque ela era controlada por 5 famílias e tinha uma cultura muito linda, parecida com a da Fruc, uma cultura de valorização das pessoas. Eu me apaixonei por aquela empresa. E eu já estava trabalhando lá há 10 anos, quando num belo dia, no dia do meu aniversário, né? Meu pai vai para Porto Alegre jantar comigo e me convida para trabalhar com ele na Fruc. Para mim foi uma surpresa enorme, não imaginava isso, né? E eu vinha numa jornada assim de crescimento, de reconhecimento dentro da Ipiranga. E aí o meu pai me convida e ele me diz que ele tem um sonho, né? Um sonho de crescer, de transformar. Então o sonho era tão bonito, era aquele propósito que eu fiquei muito confusa na hora, né? Porque eu estava num lugar onde eu me sentia valorizada, onde eu tinha tudo que eu queria, né? E as coisas estavam acontecendo. E eu tinha noção de que uma empresa pequena, familiar, as coisas poderiam ser difíceis, né? E eu fui conversar com o meu chefe na época, o diretor, e ele disse: Aline, tu precisa ir. É a empresa da tua família. Se teu pai está te chamando, é importante. Eu acredito que tu tem muito a contribuir lá.
E eu vim para cá, né? E dou graças a Deus por ter vindo, porque, enfim, eu senti que eu tinha condições de contribuir com meu pai, com o sonho que ele tinha para o negócio, e que talvez o meu conhecimento faria muito mais sentido para a Fruc, que era uma empresa pequena, porque eu tinha passado por 10 anos de Ipiranga e eu podia implantar aqueles 10 anos de conhecimento na Fruc, né? O meu conhecimento na Ipiranga, claro que era importante, mas enfim, tinha muitas outras pessoas para contribuir lá também, né? E foi isso que aconteceu, assim. E eu conhecendo histórias de muitas outras empresas, familiares, eu inclusive participo de um grupo só de mulheres, né, que são todas herdeiras de empresas familiares, são acionistas. Muitas trabalham, outras não trabalham no negócio, mas todas têm as mesmas dores que compartilham nesse grupo, né? E eu vejo que o meu pai é uma pessoa diferente, sabe? Ele é uma pessoa que ele é muito ciente da necessidade de fazer de ouvir os mais jovens. Ele é muito aberto para a contribuição dos mais jovens, não só familiares, mas também da equipe como um todo. E ele conseguiu entender ao longo do tempo que ele não, infelizmente, né, ele não é eterno e ele não é a empresa não se confunde com ele, e ele foi dando espaço para que as coisas acontecessem, às vezes, nem sempre ele de acordo, mas ele junto apostando na ideia, fortalecendo aquilo, né? Porque talvez aquilo fosse o ideal para aquela empresa naquele momento, né? Então eu vim para a Fruc, meu pai me recebeu muito bem. Eu tinha um pouco de receio da forma com que eu seria recebida, com ideias diferentes, uma experiência diferente, mas como eu falei, assim, sempre muito aberto da parte dele, diferente de pais de amigas minhas que não receberam dessa forma, que não recebem dessa forma, mas realmente meu pai é uma pessoa especial, né? E aí, enfim, com a ajuda dele, com os sonhos dele, a gente está conseguindo fazer esse negócio crescer, né? E olha só, ele tinha um sonho de crescimento. Para vocês terem ideia, quando eu entrei na Fruc, ela não tinha nenhuma filial. E o sonho dele era esse, abrir filiais, né? Centros de distribuição pelo estado do Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. Então, hoje a gente tem 9 centros de distribuição, 7 no Rio Grande do Sul, 2 em Santa Catarina. E a gente tem aí uma fábrica nova que começou né, a produzir agora, essa semana passada. Aí está entrando ainda no momento do ramp-up, tem um crescimento de capacidade produtiva para as próximas semanas. A gente está trabalhando uma capacidade um pouco menor, mas são todos os sonhos do meu pai que, enfim, a gente auxiliou ele, eu e muitos outros, né, a tornar realidade. E ele está feliz da vida. Que legal isso, né? Certamente bate a curiosidade, você falou antes, começou tudo com a marca Bela Vista, né? Aí há uma mudança para a marca Fruc. O que significa o Fruc? Como Como surgiu? surgiu esse Fruc? Essa história meu pai gosta de contar, é muito linda, né? Na verdade, quando a empresa sai de Arroio do Meio e vem para Lajeado, então uma empresa muito mais moderna, né, com instalações modernas, com máquinas e equipamentos modernos, e aí ele entendeu que era importante criar uma nova marca e focar no refrigerante e não trabalhar mais com aquela quantidade enorme de produtos, né? Focar porque tu consegue fortalecer melhor uma única marca e depois, né, crescer. Aí ele contratou uma agência de publicidade de Porto Alegre que apresentou diversas opções de marcas e marcas estranhas, assim, estranhas para nós hoje, né? Saturno, Júpiter, e nome de planetas e outras coisas, enfim.
E daqui a pouco, então, entre as muitas marcas, tinha essa marca Fruc. Só que ela era sem o I, era Fruc. O alemão daqui da região vai ler Fruc, Sim. né? E foi a forma que meu pai leu. Ele olhou para aquela marca e disse: "Ah, legal, gostei de Fruc." Aí o rapaz lá disse: "Não é assim que se lê, Fruc, né?" E aí, enfim, chegaram à conclusão. Meu pai solicitou que ele colocasse o I no final. E aí, mas a explicação para a marca, na verdade, é Fru vem de frutas e o Ki vem de Kirst, que é Kai, né? Aham. Kai vem de Kirst, que é o nome, então, o sobrenome do meu bisavô, Emílio Kirst, e os seus filhos e netos e bisnetos. Então tá tudo, tem a ligação com a família e fechou, É né? uma história bonita, né, de valorização Mas da a família. agência chegou a fazer essa junção na época ou Sim. foi o propósito deles foi esse? Frutas Kirst, foi. É. Mas sabe por que que ele não quis botar o caí? Porque ele disse que remetia a que bom e que a gente teria algum problema. Mas, né, o meu pai brinca e diz: caí tá atrás, né? Que bom tá na frente, no Fru que Sim. tá atrás, que bom tá na frente. Qual é a semelhança que pode ter aqui, né? E de fato, não faz sentido nenhum ter essa preocupação com uma marca forte como que bom, não tem relação nenhuma, né? Uhum. Ninguém olha para Fru e Não, lembra pois de que bom, eu acho, né? Mas era isso, era já o rapaz lá, o da agência, ele teve essa ideia de unir frutas com o sobrenome Kirst. Quando chegou a cerveja, foi buscando trazer um pouquinho desse contexto histórico de volta? Foi exatamente. O relançamento da cerveja, esse também era um sonho do meu pai. Eu lembro de assistir ele num evento da Federação, quando eu ainda trabalhava na Ipiranga. Eu fui assistir ele dando uma palestra num Tá na Mesa. Da Tá? Federação. Da Federação. Eu acho que isso deve ter sido lá por 2000, 99, 2000, porque eu vim para a Fruc em 2002. E ele foi convidado para falar num Tá na Mesa. E eu lembro que uma pessoa perguntou lá. Ele falou: "Seu Nelson, vocês não desejam em algum momento abrir uma cervejaria?" E a resposta dele foi: "O sonho de todo alemão é um dia ter uma cervejaria." E aquilo, né, foi muito bonito de ouvir. E aí, e ele volta e meia falava nesse sonho, né? Um dia eu quero ter uma cervejaria, um dia a Fruc vai ter a sua cervejaria. E aí chegou o momento, né? Em 2018 a gente conseguiu então lançar a nossa cerveja. E a ideia foi bonita, porque a gente ficou pensando que marca e tal. Não tem que discutir marca, né? A empresa nasceu de uma cervejaria. O primeiro produto que ela teve no seu portfólio lá em 24 foi uma cerveja. Então vamos relançar a cerveja, a Bela Vista, né? Numa homenagem aqui ao fundador, ao Emílio Kirst. E prestes, né, a empresa completar 100 anos, olha, faz muito sentido isso, né? E a gente fez, então, essa homenagem lá em 2018 com o relançamento da Bela Vista. E E chegou ela a tá aí. pandemia no meio disso tudo. Aí tem as surpresas, né? Mas os empresários todos estão habituados, né, a enfrentar surpresas com otimismo, sempre que possível, né? Dar a volta por cima. E é isso aí, mas está aí a nossa Bela Vista firme e forte, né, conquistando seu espaço. Não é um mercado fácil de cervejas, Uhum. né? Ele é muito diferente de um mercado de não alcoólicos, é um mercado altamente competitivo, porque tem aí players fortíssimos que Gigantes investem. e tem a migração também do mercado para as micro cervejarias locais que voltaram com outro vigor agora recente, né? Então, assim, facilidade nenhuma, né, no mercado, é complexo,
Mas é um jogo que a gente gosta de jogar, né? O desafio eu acho que é algo que é muito bem-vindo e a gente está aí com nossa calma, né? Com paciência, sem dar um passo maior que a perna. A gente está jogando esse jogo aí, conquistando o nosso espaço. Além do seu pai, tem mais alguém da tua família próximo, ligado ao negócio, trabalhando na gestão? Sim. Como foi essa construção da definição, né, de tu seres a CEO da empresa? Sim. Então, nós temos hoje quem trabalha na Fruc, né? Meu pai está no conselho, é presidente do conselho, eu sou o CEO, e aí tem o Júlio, meu irmão, que é diretor administrativo e marketing. Dos acionistas ainda temos mais 3 pessoas, na verdade, a Fabiola, são todos irmãos, né? Todos irmãos. A Fabiola hoje faz toda a parte de relacionamento institucional e cuida também de expansão. E especialmente agora ela é a responsável por ESG, né? A gente fala muito em ESG, a Fabiola inclusive coordena um comitê de ESG da Federação e tem sido, enfim, tá bastante envolvida em disseminar as práticas de ESG aí para as empresas no estado. A Luísa Eggers também, ela é gerente jurídico da Fruc. E o meu irmão mais velho, que vamos dizer assim que seria o sucessor natural, né? Porque eu sou a segunda, o meu irmão mais velho, Nando, ele é um deficiente intelectual. Então, ele acabou que ele não foi alfabetizado, Nando tem algumas dificuldades de aprendizado, mas ele trabalha na empresa numa área onde ele consegue, né, realizar as atividades e vou dizer para vocês que talvez o Nando seja a pessoa mais orgulhosa do trabalho que ele faz na empresa e da contribuição que ele consegue, né, também deixar lá para o negócio. Ele é muito orgulhoso, né? Muito feliz de estar fazendo aquela atividade simples, rotineira dele, mas que é o que ele consegue contribuir, né? Muito legal. Bem, quando eu entrei na Fruc, um tempo depois, 2 anos depois, a gente contratou uma consultoria, né, para começar a trabalhar a governança. A gente sabia que tinha que organizar melhor o negócio, já eram muitos acionistas, então a gente trabalhou, separou as famílias em holdings para que cada família de acionistas ficasse cada uma numa holding, são 5 holdings de acionistas hoje, né? E começamos a trabalhar esse espírito de acionista que eu falava antes, né? Que, na minha opinião, é de fato muito mais importante tu ser um bom acionista do que um bom executivo dentro da empresa, né? Até porque não tem espaço para todos. A gente começou a trabalhar isso, começou a trabalhar os acordos, né? Vamos botar no papel o que é importante para os familiares. Vamos colocar no papel como é que faz para alguém entrar na empresa como executivo ou como funcionário, como faz para comprar ou vender ações, enfim, todos aqueles assuntos bem delicados de uma empresa familiar. A gente começou a trabalhar em 2005, assinamos acordo em 2007, já criamos um conselho daí na sequência, que é extremamente importante, que eu acho que é quem põe o gás para a gente ir além. Então, nós temos lá o meu pai, mas hoje são 3 conselheiros de fora, e esses conselheiros se reúnem uma vez por mês, não são acionistas, são do mercado, e eles entram lá com muita experiência em áreas distintas. Um é marketing, o outro é finanças e outro é mais da área digital. E eles vêm e nos provocam todo Uhum. mês. Não dá para ir além, não dá para fazer mais. E também nos ajudam a analisar os números e, e avaliar se está tudo bem, onde não está, né? É uma gestão muito transparente, onde eles de fato podem contribuir muito com o dia a dia da empresa, mas de uma forma estratégica.
Bom, isso foi lá em 2005, 2007, 2010, a gente foi amadurecendo, foi crescendo, e aí teve um momento que um consultor questionou o meu pai, né, a respeito dessa questão da sucessão. Olha, vamos botar nesse acordo aí, vamos deixar. Eu lembro que meu pai disse assim na época, eu não quero colocar isso porque eu não tenho planos de sair. E aí o consultor falou: eu sei que tu não tem planos de sair, ninguém tem planos de sair nunca, né? Mas a gente tem que considerar que nós estamos vivos hoje e que amanhã qualquer um de nós pode não estar, mas aqui essa é a realidade, não importa a idade que a gente tem. Qualquer pessoa em qualquer idade pode sofrer um acidente. Né? E o meu pai insistiu muito nessa conversa, e o meu pai disse: eu não quero falar sobre isso e vamos deixar assim. E aí se passaram alguns anos, e aí num momento meu pai reúne, né, os acionistas, no caso Eggers, e diz: olha, eu tomei uma decisão e eu quero colocar por escrito isso no acordo. Eu quero escrever que não vou definir uma data, porque eu não sei até quando eu estarei aqui, e bem, e com saúde, mas vamos escrever que no momento que eu sair, a Aline assume por 10 anos, e na sequência o Júlio assume por mais 10 anos. Meu pai teve 2 casamentos e ele sempre tem esse desejo de equilibrar as coisas, né? Uhum. Então ele pegou a filha mais velha, né, do primeiro casamento e o filho mais velho do segundo casamento. E o Júlio, então, como eu já comentei, é nosso diretor hoje administrativo e de marketing. E aí, dessa forma, meu pai conseguiu colocar no papel, então, essa organização, né? Naquele momento, isso foi em 2013, 2000, eu não sabia quando que ia acontecer, ele não deixou claro, mas a partir dali eu senti que eu tinha que começar a me preparar de verdade, né? E comecei a fazer, no caso, mentoria, cursos, enfim, eu fiz coach primeiro, depois 2 mentorias, cursos, participando de grupos, fóruns aí de, como eu falei, mulheres herdeiras de negócios, para ouvir delas também quais são as dores, né? E foi uma jornada bacana. E num belo dia, meu pai falou, se eu não me engano, foi lá tipo setembro, assim. Ele falou em abril do ano que vem. Eu levei um susto, né? Porque eu achei que ele ia avisar 2 anos antes, né? Então, em abril de 2019 que a gente fez a sucessão, mas eu vinha desde 2013 me preparando. E quando chegou perto, eu lembro de dizer para o meu mentor na época, assim, eu falei, nossa, eu tô preocupada, eu já me preparei muito, mas eu não estou preparada, entende? Eu não me sinto preparada para suceder Nelson Eggers. Por quê? Porque ele é um querido, todos os nossos profissionais adoram ele. Eles vão para a nossa convenção, fazem fila para tirar foto com ele. Né? Ele, onde ele chega, ele é tratado assim como uma pessoa muito bem-vinda, muito querida, todo mundo admira muito ele. Isso em todos os lugares. Ele entra lá no governo do estado, eles recebem ele diferente, né? Ele vai num banco, ele é muito bem recebido, as instituições financeiras, as entidades, eu disse, como é que eu faço, né? E aí o meu mentor na época pegou uma caneta com tampa e disse assim, puxa aí, puxa aí. Aí eu puxei, ele ficou com a tampa e eu fiquei com o corpo da caneta na mão. E daí ele disse, Aline, tu tem que entender que a sucessão, no caso de vocês, não é uma corrida de bastão. Corrida de bastão é quando um falece e o outro fica com o bastão inteiro na mão, né? E te vira, continua correndo. Aqui no caso, o teu pai vai estar no conselho com a tampa e tu vai estar com o corpo da caneta. A tampa é toda a estratégia, são esses relacionamentos,
né? Toda a experiência de uma vida que ele teve e tem à frente dos negócios, e ele vai estar ali sentado no conselho, tu vai encontrar ele toda vez que tu precisar dele para trocar ideias. Tu vai estar no dia a dia, vai estar executando as coisas, mas vai ter sempre o amparo dele. Ah, aquilo me fez um bem que vocês não Tirou um imaginam. peso. Tirou um peso. Impressionante. Agora, Aline, o que me impressiona, te ouvindo falar, é toda essa transparência, sinceridade e abertura de todos esses dados publicamente, né? Por que esse compartilhar de informação? O quanto isso pode ajudar outras famílias? Eu vou te dizer que a transparência, essas conversas difíceis, inclusive, Sim, porque transparência é chegar para a família e dizer também, eu quero primeiro esse, depois esse. Isso é muito difícil dizer, né? Anunciar isso publicamente, de que forma que as coisas vão acontecer, quem faz o quê. Isso tudo é fundamental para que todos entendam, né, os seus papéis e como que as coisas e por que que elas vão funcionar assim. E eu acho que primeiro isso tem que acontecer dentro da empresa, essa transparência tem que acontecer junto também à equipe, porque daqui a pouco tem diretores que sonham em ser CEOs. Por que não? Mas eles já sabem como vai funcionar. Então, isso é fundamental até para os sonhos deles, né? Essa transparência, e a gente conversa sobre isso. E para o mercado, eu acho que é fundamental falar sobre isso também, para alertar, né, os empresários. A gente sabe que chegar na quarta geração dentro de uma empresa é um feito enorme. E a Fruc conseguiu fazer isso. São pouquíssimas, pouquíssimas as empresas que chegam lá. E eu vou dizer para vocês que é mais triste ainda quando a gente se dá conta que, na maioria das vezes, é porque não se organizaram entre os familiares. E o principal motivo disso é vaidade. Quando tem vaidade num negócio, disputa por poder, aí a gente acaba colocando o negócio em risco. Então, eu acho que os empresários têm que deixar um pouco as suas vaidades de lado, vaidades pessoais de lado, vaidades de poder de lado, e entender que o negócio pode ser muito maior se ele for compartilhado, e especialmente se a gente conseguir preparar adequadamente as pessoas que vão trabalhar no negócio, e não simplesmente porque são, sei lá, filhos ou quem eu acredito, né? Tem que ir muito além disso. As pessoas têm que se preparar muito. E tudo isso leva tempo. Então, é importante que todos tenham essa consciência, né, de que o negócio não é uma pessoa. O negócio é É. superior. Agora, eu tenho uma outra questão, Luciana, eu vou te deixar perguntar, mas que eu quero logo lembrar do arranjo produtivo local. Eu acho que é Não, importante. justamente como a Aline mencionou, essa questão de daqui a pouco ter colaboradores que sonham em ocuparem este espaço, ter esta condição de chegar numa liderança. Como que é olhando hoje para o futuro? Há essa possibilidade construída, as regras definidas do que precisa em termos de preparação, e há uma flexibilidade, uma possibilidade de mudança, por exemplo, nessa sucessão sua para o Júlio, ou isso é após? Existe já esse planejamento para frente? No nosso acordo está estabelecido, né, que eu fico mais 5 anos, e eu falo isso com dor, Já com né, saudade. porque eu acabei de entrar, Aham. entendeu? São mais 5 e eu saio, vou para o conselho. E aí o Júlio fica 10 anos. E a partir dali, né, eu acho que é meritocracia mesmo, mas eu vou dizer para vocês, assim, com muita tranquilidade, que a gente está fazendo um trabalho incrível, que eu acho que a Fruc não estaria crescendo mais se tivesse, né, outras pessoas na gestão hoje,
e que o Júlio está se preparando e cada vez mais, e já está muito preparado para os desafios que virão. Então, eu não tenho receio nenhum de ter familiares, né, no negócio e que vão ser as pessoas que assumem o futuro da Fruc. Quanto aos demais, eles têm consciência de que nos próximos anos eles não vão ter essa chance, mas que se eles apostarem no futuro, né, depois do Júlio, por que não? E isso também é importante, essa transparência, porque eu já reuni os diretores. Na verdade, eu fiz conversas individuais e eu acho que as conversas difíceis elas precisam ser colocadas na mesa com frequência. E eu converso sobre isso com os nossos diretores, né, do mercado, João Miranda, nosso diretor comercial, Júlio Nascimento, nosso diretor industrial. Vamos conversar sobre o futuro de vocês, que vocês desejam, e vocês têm ciência de que vocês não serão o CEO, não o próximo, né? Então, eu acho que é importante, porque daqui a pouco o cara diz, mas eu quero ser CEO. Bom, então vamos ver quanto tempo tu fica aqui na empresa, tu está disposto a aguardar para passar por uma, talvez até uma escolha, né? Não está Sim. garantido para ninguém. Pode ser um desejo, mas pode Pode deixar não. de ser. Agora, se isso é muito urgente, a gente tem que pensar na tua substituição e como te preparar para ir para o mercado, né? Sim. Essas conversas difíceis precisam acontecer, inclusive, numa empresa familiar. É bem relevante. E eu vou aproveitar e engatilhar, né? Já que tem essa definição clara do seu pai. Mas aí depois do Júlio, a quinta geração, como ela entra? Ela já está entrando, ela já entra Ela no tem o negócio? desejo de se envolver no negócio. A minha filha tem 21 anos, né? E ela está trabalhando. Eu tenho muito orgulho de falar disso também. Que bom. Ela está fazendo propaganda e publicidade na ESPM, em Porto Alegre. E ela começou a estagiar em novembro do ano passado, numa agência de marketing de São Paulo. Ela entrou nessa agência como estagiária em novembro. Em janeiro, o diretor já queria efetivar ela e ela não quis, porque, enfim, ela disse: eu quero me dedicar mais à faculdade, o estágio é de 6 horas, o horário de trabalho é 8 e eu preciso ter tempo para estudar e fazer minhas atividades. E se a atividade de estágio é essa, eu acho que em 6 horas eu dou conta, porque ele queria que ela continuasse fazendo o mesmo tipo de atividade. Aí ele chegou para ela e falou assim: e se eu te preparar para ser líder? Tu topa ser efetivada? Eu topo. E aí, isso foi janeiro, em abril ela foi efetivada, já comandando uma equipe de 6 pessoas. Então, a minha filha está, né, trabalhando em home office, mas numa empresa de São Paulo, uma empresa de marketing, feliz da vida, cheia de desafios. Sabe que São Paulo funciona também diferente aqui, é tudo muito rápido, e eu vejo ela numa ascensão enorme. A gente discute muitos assuntos, ela me dá aula de muitos assuntos, porque é impressionante assim, a capacidade de aprendizado dos jovens, né? E se a gente dá espaço para eles. Mas no caso da Fruc, o que acontece? Que no último acordo que a gente assinou, a gente praticamente fechou a porta para a próxima geração, até como uma forma de controlar um pouco melhor a entrada das pessoas, né? E ela poderia entrar ou num processo de trainee, um programa, e ficar 1 ano e sai, ou depois num cargo de executiva, mas tendo que ter uma experiência enorme em outras empresas, tipo, muitos e muitos anos como executiva em outras empresas, né? Mas eu acho que, como eu falei antes, eu estou preparando a minha filha para ser uma excelente acionista. Ela vai ter a vida profissional dela fora e ela já está, esse crescimento que ela está tendo, esse aprendizado que ela está tendo lá fora, ela não teria dentro da Fruc.
Se ela tivesse entrado em novembro do ano passado como estagiária, ela continuaria a ser estagiária por muito tempo, né? Ou depois entra numa função bem iniciante, Uhum. efetivado. É o nosso estilo aqui, sabe? Lá ela entrou já sendo líder, já participando da tomada de decisão. Ela está tendo um aprendizado incrível. Eu estou muito feliz de estar presenciando isso e estar podendo apoiar ela nisso, né? De Então, construir a sua própria caminhada, né? Porque pode ter daqui a pouco nas famílias, em muitas famílias, esse sentimento, primeiro, da obrigatoriedade é, de dar continuidade ao negócio, né? Que para um jovem, um adolescente, se torna um peso grande. E por outro lado, a empresa já está ali, está construída, e aí esse sentimento de, tá, mas e eu vou construir o quê? Eu é, ganho isso, eu recebo isso, e é. o que eu E faço? assim, ó, não é o caso da minha filha, né? Porque a minha filha é impressionante, ela é uma batalhadora, assim. Mas eu vejo muitos jovens que querem entrar no negócio para ter um cargo e um salário. Direitos, obrigações de preferência nenhuma, né? Ou quanto menos melhor, e não são disciplinados, não respeitam os combinados, entram na empresa como acionistas, e eu sempre digo para os nossos acionistas que trabalham no negócio, tu deixa o acionista lá fora. Aqui dentro tu é um Colaborador. profissional da empresa, um executivo ou não, mas aqui tu tá trabalhando, segue as mesmas regras de tudo que os outros seguem. Não tem privilégio. Talvez o acionista lá fora tenha um privilégio, mas quem trabalha aqui dentro não tem. Não tem mesmo. Todo produto que eu levo para casa, eu compro, assim como os demais funcionários, né, profissionais da Fruc. A gente compra, a gente paga. Eu não ganho nada da Fruc. O meu horário de trabalho, enfim, as regras que têm que ser cumpridas por todos, eu cumpro as regras. E isso é muito importante, né? E hoje em dia a gente vê uma gurizada que acha que tem direitos por ser filha ou por ser acionista, né? E que acha que pode fazer do jeito que E muitas quiser. vezes nem tem esse vínculo, mas já chegam com as expectativas muito elevadas, Aham, falando de um dos maiores desafios que a gente escuta por parte dos empreendedores da região, do país, talvez, que é essa necessidade de profissionais para diferentes funções e áreas, mas o engajamento, né, e esse querer fazer parte. é, exatamente. É algo que de fato assim é um desafio, né? Ainda mais para um empresário de passar isso para os seus filhos, né? A gente facilita muito a vida, eu acho, dos filhos em muitos momentos, né? A gente quer que eles tenham uma vida mais fácil do que a gente teve, mas por isso é bom ter a experiência fora. Vai para fora, vai para o mercado, Sua rala. entrega o teu relatório e deixa o teu chefe rasgar ele e te mandar fazer um novo porque não ficou bom, né? Uhum. Eu brinco que isso acontecia comigo na Ipiranga. Não era assim, porque não era de forma agressiva, mas muitas vezes eu chegava feliz com o relatório e o diretor olhava e disse, bah, Aline, não ficou bom. Refaz teu relatório. E voltava a Aline para fazer o E vamos lá, relatório, né? né? Não tem discussão, E né? levanta e vai e faz. E eu vejo isso acontecendo com a minha filha, mas no mesmo ritmo de exigência, ela responde, né, com capacidade, com crescimento, com engajamento, e ela está crescendo. E provavelmente dentro da Fruc ela seria meio que protegida, ou sei lá, isso não ia acontecer nessa mesma velocidade. Isso para ti também foi diferente desta forma, né? Você também muito fora, É, ralou e depois veio para dentro. Não impedirá dela um dia voltar, mas isso é pode é ser, uma caminhada que precisa ser pode. amadurecida, né? Pode acontecer, mas eu realmente assim, vamos ver o que vai O que vai acontecer. acontecer? Eu tô feliz. Eu Que tô bom. muito feliz que ela tá feliz lá no Quem é a mercado. Aline fora da Fruc? Ah, Que a Aline pois faz é. no dia a dia dela, porque eu me lembro de um bate-papo que nós tivemos num outro debate, e você trouxe essa questão, né, da ausência física da mãe em muitos momentos, né, que tantas mulheres sentem quando estão no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo esse feedback da filha
colocando que sente orgulho da mãe, né? Ela não reclamando da ausência num evento de escola em algum momento, mas se inspirando na mãe profissional, na mãe que concilia tantas coisas. Eu não consegui ser uma mãe muito presente mesmo, né? E aí, até por isso, eu acredito que eu acabei decidindo ter apenas uma filha, né? Porque eu, de fato, não fui uma mãe muito presente. Sempre tive pessoas ótimas me ajudando em relação à minha filha, né? Uma funcionária que foi muito especial. Mas, assim, nos momentos que eram importantes, Dia das Mães, né, vai buscar. Nunca deixei de buscar um boletim, de sentar com um professor para conversar. Isso eu sempre fiz. Mas chegava tarde em casa, né? No dia a dia eu chegava tarde, eu não conseguia almoçar com ela, né? Meu marido sempre viajando também, estava sempre fora. Então, mas assim, eu vejo que a gente consegue, na verdade, não é com a nossa fala, mas é com os nossos exemplos que a gente forma o caráter das pessoas, né? E a minha filha via, apesar da ausência da mãe, a mãe está se envolvendo com coisas importantes, não só com a FRUC, mas com a comunidade, né? Sempre procurando também auxiliar os outros, né? As entidades. Aí entra as entidades, a primeira mulher a presidir a Pois CIL, é. né? E hoje um desafio do arranjo produtivo local, que é dos alimentos e bebidas, no qual você também tem Pois liderança. é. Então, envolvimentos para além, né? Muitos envolvimentos. Eu fui do conselho, fui presidente do conselho da Fundef. Hoje eu estou envolvida com o Transforma RS, com a Anshan, né, com a Secretaria de Inovação lá da Simone Stilp, me convidou para o conselho. Enfim, com várias frentes, e aí falando em APL, de alimentos e bebidas, talvez de todas elas, essa é a que mais me dá prazer, porque a gente enxerga como pequenas ações podem transformar a realidade de outros, né? Então, a gente tem um grupo hoje já de 45 empresas que participam desse APL, desse Arranjo Produtivo Local de Alimentos e Bebidas, onde acontecem trocas de experiências entre todos, empresas muito pequenas, empresas grandes. O fato é que todas sofrem das mesmas dores quando a gente fala, né, em talentos, em contratação, em logística, em desafios lá no mercado, com o teu cliente, como trazer inovação para o negócio, como trazer tecnologia, não importa o tamanho. Todas têm as mesmas dores e a gente senta e a gente conversa e a gente abre a possibilidade das empresas trocarem entre elas. Daqui a pouco um liga para o outro, né? Não no encontro do APL. E aí outro dia o Eduardo Renner aí, que é da Nega Salgados, estava comigo numa entrevista e ele disse assim, o que eu busco no APL, lá eu encontro coragem. Eu encontro coragem para tomar algumas decisões difíceis, para ir além, porque eu vejo que o outro também passou por isso. Eu vejo que o outro também encarou os desafios. Porque na maioria das vezes do que as pessoas publicam nas redes sociais ou na imprensa, ou enfim, é o lado bom. Fica festejando as conquistas. Mas vem cá, vamos combinar, né? Que para chegar lá teve tombo, teve queda, teve que se levantar, teve que aprender, teve que rever o plano, teve que rasgar o relatório, fazer o outro e para chegar lá. Então, quando tu tá num grupo como esse do nosso APL, as pessoas se dão conta que todos têm sofrimento. E se aquele cara ali me contando a história dele aqui do meu lado, me mostrando o dia a dia dele, foi capaz de levantar e fazer, por que que eu não posso fazer? Então é isso, sabe? Participar do APL é um negócio muito bacana, porque a gente fala disso, de sonho, de paixão pelo negócio e de coragem, de apesar de tudo, apesar das dificuldades impostas para nós todos os dias, eu vou levantar e eu vou ir atrás do meu sonho, né? Então é muito legal participar do APL. Qual é o sonho da Aline hoje? Eu acho que em primeiro lugar, aqui que vem primeiro, né? A família, minha filha é a primeira coisa para mim, né? Mas eu quero ver ela se destacando, feliz com as conquistas dela,
do jeito que ela acredita, e eu já estou muito feliz hoje. Eu quero ver a Fruc crescer muito, independente de qualquer coisa também, né? Eu quero ver ela... eu quero que o Emílio Kirsch, onde quer que ele esteja, olhando para nós aí, né? Que ele veja o quanto a gente já fez e que ele acredite tanto quanto nós, né? Que ela ainda vai crescer muito mais e que não vão ser intrigas familiares ou brigas de poder e de vaidade que vão fazer esse negócio não dar certo, né? A gente preparou ele para dar muito certo. E para mim, olhando para o futuro, eu me vejo muito... Eu gosto de contribuir, né? Meu sonho é poder continuar contribuindo com outras empresas. Assim, dessa forma, assim. O APL acho que eu saio da Fruc, mas não saio do APL. Que legal. Aline, muito obrigado por compartilhar do teu tempo, né, das tuas vivências, e que possamos aí continuar estabelecendo esses momentos de compartilhamento de experiências. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Para nós é uma alegria também, né? Além de aprender com a Aline, poder ser, né, um meio de levar isso a mais pessoas que da mesma forma podem ter acesso. Exatamente. Muito bem, mais um Famílias e Negócios e nós voltamos com uma próxima edição.